Olá, pessoal. Estamos nós aqui de novo mais uma vezinha, né? Gente, por que o leão rugiu novamente? Essa semana, o leão rugiu novamente. Foram 3.000 e tantas notificações na praça. Em junho, quando o leão expediu 33 mil notificações para o Simples Nacional, relativo ao ano de 2020, nós fizemos um vídeo, aliás, foi o nosso primeiro, foi assim que a gente começou o canal, porque a gente se preocupou com o micro e pequeno empresário e falamos naquela época que era o início de uma operação grande. Para quem não acreditou, estamos nós aqui de novo falando que o leão está rugindo e o ano ainda nem acabou. Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, sou mestra em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso ajudar vocês a entender como o fisco se comporta para que vocês possam tomar as devidas providências, adquirir os devidos comportamentos para não ter atrito com o fisco. Vamos lá? Quando eu falo em fisco, é o fisco federal, é o fisco estadual, é o fisco municipal e do Distrito Federal. Qualquer fisco, tomem muita atenção com as regras. Eu cuido só das regras tributárias, porque é o que eu sei, sempre foi o que eu fiz e é o que eu sei fazer. Mas tomem cuidado com qualquer fisco, porque o fisco do trabalho também não é sopa, não. Mas quem rugiu agora, mais uma vez, foi a Receita Federal. Quando eu digo rugir, é porque foi uma operação grande, porque o fisco ruge todo ano na época da declaração do imposto de renda. Mas agora ele está atacando, você tem que se defender. E você tem que saber por que você está sendo atacado. Então vamos lá, por que o fisco rugiu dessa vez? Em meados de 2024, saiu as 33 mil notificações para o Simples Nacional. O que foi que aconteceu? As declarações de renda do ano de 2020 não batiam. O fisco foi atrás. Gente, se o fisco foi atrás de 2020, eram 33 mil notificações, é de se esperar que venha notificação para 2021. Porque se 33 mil erraram na notificação, na declaração de 2020, é de se esperar que pelo menos a metade erre na de 21. Como que eu sei disso? Bom, você está em casa, está na sua cozinha, 10 horas da manhã, e você está sentindo um cheiro bom de feijão sendo temperado. É de se esperar que tenha feijão no almoço. É exatamente assim com o fisco. Se saiu 33 mil notificações para 2020, gente, há de se esperar que para 2021 venha outra. E tem mais uma coisa. Está chegando a reforma tributária. Não quer dizer que o fisco não vai poder cobrar o que ficou para trás. Vai, mas vai ficar um pouco mais complicado, porque os impostos até mudam de nome. Não muda muito a tributação que o contribuinte vai se submeter, mas muda algumas coisas. Então, todos os fiscos estão arrumando a casa, não é só o fisco federal. O estadual, o municipal estão arrumando sua casa. Então, preste atenção. Quando saiu as 33 mil de 2020, a gente já pode esperar o seguinte. E agora, semana passada, o fisco botou 3.148 notificações para regularizar até 30 de 11 de 2024, ou seja, mês que vem. É bom que se regularize. Isso é referente a 2021. O que o fisco está buscando
está errado em 2021. E olha só, esse erro foi computado 919 milhões de perda dos cofres públicos. Aí depois diz que o fisco é malvado. Gente, isso é dinheiro de contribuinte. O fisco tem que ir atrás. É para isso que ele ganha. Então, 919 mil. Isso da notificação da semana passada, referente a 2021, né? E o que foi que aconteceu? O que o fisco apurou? Discrepâncias tributárias. Gente, o que é discrepância tributária? O que é discrepante? É aquilo que está indo, de repente tem um pulo. Esse pulo é uma discrepância. Você está observando o contribuinte, de repente ele dá um salto. Então, como é que o fisco apura essas discrepâncias? Cruzamento de dados. Pois é, desta vez, foram cruzados dados da escrituração fiscal digital. A gente já tem um vídeo aqui explicando o que é isso. E com as declarações de débitos e créditos tributários federais. Foram 2 pontos que o fisco cruzou. E nesses 2 pontos ele achou 919 mil. 2 pontos. O fisco tem condições de fazer mais, vocês já vão ver. Tem condições de apurar mais, vocês já vão ver. E isso é só de 2021. Ah, mas o fisco sabe de 2022? Com certeza já sabe. Com certeza. E por que ele não vai atrás? Não tem pessoal para isso tudo, não, gente. É muita coisa. Sabe lá, 33 mil empresas. Não tem 33 mil fiscais da Receita Federal nesse país. Então, ele tem que ir devagarinho. Então, o que o fisco fez primeiro? Nessa situação e nessa também, nessa atual agora. Expediu um comunicado. O comunicado é uma correspondência. E assim, fulano, empresa, você deve isso assim, assim, assim. Você tem até o dia tal, nesse caso 30/11, para se regularizar. Se não se regularizar, nós fiscos estamos indo atrás de você. E é assim que funciona, tá? Vamos lá. Qual o objetivo do fisco? Ora, quando o fisco manda a correspondência, a ação total do fisco é coibir a evasão do dinheiro do contribuinte, né, dos cofres públicos. Mas quando ela manda esse comunicado, ela ainda não atuou ninguém, ainda não notificou ninguém, porque a notificação é formal. Ela mandou uma correspondência. E o que ela pretende? Motivar a empresa a regularizar antes da penalidade. Convenhamos, é uma oportunidade, o fisco já te pegou. Ele está te dando a oportunidade de você regularizar essa pendência. Qual é a multa que você vai pagar? A multa pelo atraso, mas não vai ter a multa fiscal. Por quê? Porque ainda não começou a notificação oficial. Tudo bem? E que esse contribuinte que foi notificado é um objetivo do fisco, que ele haja espontaneamente até 30/11. É um objetivo. Após isso, virá o lançamento de ofício. Após. A comunicação é feita por correio eletrônico, e-mail, né, gente? E pelo portal ESAC. Tem um portal lá da Receita Federal, o pessoal do Simples está acostumado com ele. Então, o objetivo do Simples é, vem cá, você está devendo, você errou. Então, por favor, corrija até o dia 30/11. E isso, vamos imaginar que seja também, nesse caso aqui, mais ou menos, dinheiro em caixa.
você não tem para pagar, mas você vai poder parcelar. E o parcelamento também te tira da reta de pegar uma multa fiscal. Tudo bem? Então, qualquer contribuinte pode consultar? Sim, qualquer contribuinte pode consultar. Aonde que ele consulta? No site da Receita Federal, está faltando um L. No site da Receita Federal e no portal do ECAD. E lá, gente, estarão todas as orientações que o contribuinte precisa no caso dele ter que se regularizar. No caso, o nome dele está nessa lista e ele querer se regularizar, lá tem todas as orientações, não vai faltar nenhuma. Continuando. Minha mão não escorrega aqui. Ué. Ah, sim, 4 está aqui. 5. Quais são os benefícios com a regularização das discrepâncias tributárias? Bom, tem alguns benefícios, inclusive a paz do empresário, né? Mas ele evita as multas fiscais. Claro, se ele se regularizou, isso eu acabei de dizer, e já disse em outros vídeos também. Se ele regularizou a discrepância não existe mais. Se o fisco não notificou, só mandou o comunicado, a ação fiscal não começou. A ação fiscal começa com a notificação do fisco. Ali o negócio começou a ficar mais profundo. Mas se ele regularizar as discrepâncias, elas não existem mais, então ele evita multa fiscal. Gente, quando o contribuinte se regulariza espontaneamente, sem confusão, sem nada, concorda que diminui os custos administrativos do fisco e da empresa. Claro, se eu vou gastar menos papel, menos tempo, menos tudo, menos eletricidade no computador, tudo, o fisco vai diminuir os seus custos administrativos e vai ter fiscal livre para fazer outra coisa, e também da empresa, né, gente? Porque para todo mundo para atender o fisco. E se não parar, vocês já sabem o que acontece, porque já tem vídeo sobre isso. Previne litígios fiscais. Toda vez que há um litígio, o contribuinte não concorda com aquilo, um fiscal vai ser escalado para responder aquilo. Em via de regra, não que seja assim, nesse caso eu até acho que não, porque foi uma força-tarefa, mas em via de regra, quem vai responder essa primeira fase do litígio é o fiscal que autuou. Por quê? Porque ele já sabe da situação toda que aconteceu ali, já está por dentro, fica mais fácil que pegar um que nunca viu o assunto. Como esse enxame de notificações foi com certeza uma força-tarefa, vai ser designado um fiscal para responder. Mas se o contribuinte pagou, resolveu as discrepâncias espontaneamente, não tem litígios fiscais, tá? Outra coisa que elimina as ações judiciais civis. Se o fisco tem como certo aquela infração, se o contribuinte não se regularizar, vai ter uma auto-infração. Esse auto-infração, o contribuinte que não concorda com ele tem todo o direito de ir para o judiciário, né? Então, vai ter ações fiscais, ações civis, e a Receita sempre oferece um perito, que também é um fiscal, né? Um perito daquela situação, não o fiscal que fez a autuação, um outro, mas que vai ajudar a procuradoria a responder aquele processo.
e também previne ações judiciais. O que previne? Quando o contribuinte regulariza espontaneamente. Previne ações judiciais penais, porque dependendo da infração, ela se enquadra nos crimes contra a ordem fazendária. E se a fiscalização entender que foi um crime contra a ordem fazendária, a coisa vai parar no judiciário penal, tá? E se o contribuinte, depois disso tudo, ele pagar e resolver as discrepâncias todas, essa política fiscal de mandar um comunicado antes da notificação foi bem sucedida e fica todo mundo feliz. Então, os benefícios com a regularização da discrepância evita multas fiscais, diminui os custos administrativos do fisco e da empresa, previne litígios fiscais, previne ações judiciais civis, previne ações judiciais penais e o fisco fica motivado a fazer mais ações como essa porque foi uma ação bem sucedida, né? Agora, tem uma observação. Vamos imaginar, foi agora 3.140 e qualquer coisa empresas comunicadas. Os processos já estão no site da Receita Federal e no ECAD. Você não recebeu o comunicado, a sua empresa não está dentro dessa história. Mas mesmo as empresas que não receberam o comunicado, mesmo a empresa deve consultar o site da Receita Federal e se regularizar, se for o caso. Vamos lá, quem expede esses comunicados é um agente lá da controladoria. Com certeza não um fiscal, mas um agente da controladoria. Ele pode ter cometido erro e o seu nome que estava na lista ele pulou. E na hora dele mandar o comunicado, você não recebeu. Mas, como diz Seguro Morde Velho, olha lá no site da Receita e na ECAD, vê se seu nome está nessa bendita lista. Se tiver, você tem até a 30/11 para regularizar, ok? A distribuição geográfica alvo do fisco nessa empreitada agora de outubro. Agora em outubro. Não estou falando no início do ano, não. Estou falando essa última, agora de outubro. Hoje é dia 5 de outubro. 5 ou 6, negócio assim. Foi do início de outubro. O alvo foi o Brasil inteiro. A competência do fisco federal é do Brasil inteiro. Mas os campeões, né, dessas discrepâncias foi São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Pernambuco. Ah, então na Bahia não tem? Tem, só que não foi gritante. Esses são poderosos. Começando com São Paulo. Eu acho que Rio foi mais poderoso que Minas Gerais, não lembro. Na hora que eu escrevi contrário. Mas são esses. Mas isso não quer dizer que no Ceará não tenha. Isso não quer dizer que Rio Grande do Sul não tenha. Então, pessoal, consulta o site da Receita. Se você estiver lá dentro por algum motivo, porque pode ter uma discrepância qualquer e alguém pode ter errado e você tem a oportunidade de se regularizar, tá? Este tipo de ação do fisco tem resultado? Tem. Vou mostrar agora. Em 2023, teve uma coisa dessa aí, um mutirão do fisco. 65% das empresas que receberam o comunicado se regularizaram. E isso rendeu aos cofres públicos mais de 1 bilhão. 1 bilhão. Só com o recado, tá? E essa notificação foi referente ao ano de 2020, tá?
Aí foram 65% que se regularizaram. Os restantes, 35%, não se regularizou. Houve lançamento. Gente, eu escrevo terrível, hein? Houve lançamento de ofício. Nesses lançamentos de ofício, o fisco apurou 794 milhões. Pessoal que não se regularizou, o fisco foi lá e multou. E o total dá isso, 794 milhões. Agora, convenhamos, o fisco é isso, é aquilo, ninguém gosta. Tudo bem, profissão mais antiga do mundo, né? Cobrador de tributos, está na Bíblia lá. Mas ele podia deixar 1 bilhão e depois 794 mil dinheiro de contribuinte para estar na mão de gente corrupta? Não pode. O fisco tinha mesmo que agir. Graças a Deus, alguém está fazendo seu serviço nesse país, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso representa, Beth, mas não faz investimento. É outra questão. Não é o fisco que vai fazer o investimento. A função do fisco é coibir que esse dinheiro saia dos cofres públicos. Gente, e não é razoável, saudável, né, que uma empresa trabalhe pra caramba, pague os seus impostos e a outra que rouba está rindo na cara do que está trabalhando, porque está roubando e não tem ninguém fazendo nada. Não, o fisco faz. Tá? Como os contribuintes podem evitar as multas? É fácil. É muito fácil evitar essas multas. Primeiro, pode aderir ao programa no prazo fixado. Esse comunicado que saiu agora é para se regularizar até 30/11. Eu não sei se novembro não tem 31. Mas eu não tenho dinheiro, só no 1º de dezembro. Pode? Não, porque pode até 30/11. 1º de dezembro não pode mais, tá? Porque esse foi o prazo estipulado. E aí o que ele tem que fazer? Ele quer, o empresário quer aderir ao programa. Então ele vai revisar as suas declarações e corrigir as irregularidades, como? Ou pagando ou escriturando corretamente, se está escriturado errado. Ver qual é a sua situação, tá? Que tem erro, tem. E você tem a oportunidade de corrigir, ok? 9. Quais são as malhas finas da Receita Federal? Todo mundo tem horror, né? Da malha fina, coisa e tal. É necessário. Então, vamos lá. Tem 3 grandes malhas finas no âmbito da Receita Federal. A malha de cadastro. Essa malha de cadastro tem o cadastro do contribuinte e a localização dele. Então, o fisco sabe onde é que ele está, ok? Malha fiscal. Essa é que pega a sua declaraçãozinha. Essa malha, a malha fiscal, qual é o trabalho dela? Ela fiscaliza a carga tributária, ela fiscaliza a arrecadação, ela supervisiona a fiscalização, porque senão ficava fiscalizar a fiscalização. Ela supervisiona a fiscalização, ela fiscaliza a receita e ela fiscaliza os créditos que estão ativos. Então tá, essa é a malha. Quando você entrega o seu imposto de renda, é esta malha que vai olhar. Por quê? Ela vai cuidar da arrecadação, ela vai cuidar da receita e dos créditos ativos. Quando você dá a sua declaração, o fisco já sabe, antes de olhar a sua declaração, tudo que você recebeu e quanto você deve pagar. Ele já sabe disso, tá?
E tem a terceira malha, que é a malha dos débitos. Ela cuida da restituição, compensação e parcelamento. Gente, vocês já ouviram falar em supercomputadores? Existem os supercomputadores no mundo, né? Na Receita Federal temos vários, não tão super como o da Petrobras e como tem aí um laboratório de pesquisa. Eu acho que no Brasil tem 3. Não vou lembrar de todos eles, mas um é o Santos Dumont, que é da Petrobras. Não vou lembrar o nome de todos eles. A Receita Federal não tem esses supercomputadores. Mas será que você acha que a Receita Federal tem o mesmo tipo de computador que você tem na sua casa ou no seu escritório? Eu vou te garantir que não. Esses supercomputadores, primeiro, estão sempre ativados. E quando ele é programado para isso, quando há uma discrepância, acende um alerta. Em outros vídeos, eu já falei para vocês, eu vou lá na sua empresa de cosméticos, compro um batom. Aí eu te pago com Pix. Na hora que eu paguei aquele Pix, alertou. Aquele pagamento entrou na sua empresa e o fisco sabe. Na hora que ele senta para analisar a sua empresa, ele quando chega lá, ele já sabe de tudo. Gente, tem uma coisa que é importante que o contribuinte esteja atento. Primeiro, a internet, ela veio para ficar. Ela não veio para tomar um chá com você e ir embora. Ela veio para ficar. Antigamente, no meu tempo, que a gente não tinha essa tecnologia toda, que eu particularmente sou fã, mas na época a gente não tinha, o fiscal olhava para a cara do contribuinte, ele conversava com o contribuinte, ele entendia. Eu me lembro que uma vez eu tive uma crise de identidade danada, porque eu sabia, porque todo mundo sabia, que aqui no nosso estado, quando mudou o governador novo resolveu suspender o pagamento de todos os contratos. Esse contribuinte era do ISS e eu era fiscal de rendas do ISS. O ISS é o seguinte: você prestou serviço, você paga o imposto, independente de você receber ou não. Olha que coisa doida, né? Independente de você receber ou não. Como o governador suspendeu os pagamentos de todos os contratos, esse contribuinte não recebeu. Quando eu cheguei na empresa dele, ele virou para mim e falou assim: mas a senhora tem certeza que a senhora vai me multar? Aquilo abalou a minha certeza, porque eu sempre fui muito firme das coisas que eu ia fazer. Eu já ia para a empresa, tinha estudado a vida dela toda. Mas realmente, gente, como é que o homem ia pagar se ele não estava recebendo? E as famílias dos empregados dele que dependiam dele. Olha que situação. Ali eu realmente tive uma crise de identidade fiscal. Acabei adiando a fiscalização dele. Bom, resolvi o problema. Agora, hoje, o fiscal não vai lá olhar a sua cara, não vai conversar com você e não vai ouvir de você: a senhora tem certeza que a senhora vai me multar? Sabe? Isso não vai acontecer. Hoje, quem cuida da sua vida é uma máquina, que é um computador que é mantido por uma inteligência artificial, gente. Então, você vai ter pouco espaço de conversar. A sua conversa é: eu estou certo, fisco, você está errado por causa disso. E apontar onde é que está o erro. Pode acontecer, porque quem está alimentando essa inteligência artificial ainda é um ser humano. Mas o diálogo com o fisco ficou muito menor. Muito menor. E convenhamos, né, gente? O computador está fazendo conta. Será que ele está errando tanto assim? Ele só pode errar na alimentação. Mas pensa bem,
ele está alimentado pelo Pix que você pagou à loja de produtos de beleza. Aquilo nem passa pela mão do ser humano, vai direto, cartão de crédito, vai direto para o fisco. Então, se você acha que você hoje faz caixa 2, como se fazia antigamente, querido, eu vou te dizer que você não faz não, que é impossível. Impossível. Porque a tecnologia está muito avançada e todos os fiscais estão preparadíssimos para lidar com essa tecnologia, coisa que o empresário não está. Gente, a fiscalização vive fazendo curso, ela vive se atualizando, coisa que o empresário não está e quer fazer coisas que fazia 10 anos atrás. Não vai passar, não vai mesmo. E mais um pouquinho. O que é a operação retificadora do Simples Nacional? O pessoal do Simples. Porque isso aconteceu com o pessoal do Simples, aliás, isso está acontecendo, e algumas médias empresas, algumas. Gente, em 2022, a Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal começaram a fazer a operação retificadora porque haviam consultorias que prestavam para as empresas do Simples uma recuperação tributária fraudulenta de PIS e COFINS. Essa encrenca rendeu 44 milhões de crédito tributário sendo pago indevidamente, porque aquelas declarações estavam fraudulentas. O fisco pegou isso. Foram cumpridos mandados e comunicados da Receita Federal. Foram bloqueados processos de restituição no valor de 1,4 bi. 1,4 bi. Esses não foram pagos, esses foram bloqueados antes de serem pagos. Por que o fisco consegue pegar isso? Porque existe uma constante análise do perfil do contribuinte. Olha, o contribuinte ele vem pagando normalmente 100, aí ele pede uma restituição de 1.000. Tem uma coisa errada. Vai chamar a atenção de qualquer um, só que o pessoal do Simples, por ignorância e um pouquinho de olho grande, entregou os seus dados a esses consultores fraudulentos que começaram a apresentar pedidos de restituição à Receita Federal. E o que aconteceu? A Receita Federal espalhou os comunicados. Quem corrigiu, tudo bem. Quem não corrigiu, está autuado. E quem está autuado está fora do Simples. Tá? Em 2024, agora, já foram autuadas 34 empresas que não se não resolveram a questão. 12 empresas se regularizaram. E esse total dessas que foram autuadas e dessas que se regularizaram deram 11 milhões. Isso sim, em 2, 3 meses. Tá? Até dezembro, presta atenção, até dezembro de 2024, 500 empresas do Simples Nacional estarão sob fiscalização pesada, se não se regularizar correndo. Então, se regularize, não entre nessa briga, porque essa briga está perdida, o fisco já sabe exatamente o que tem e o que não tem que fazer. Pessoal, se essas dicas foram úteis, passe para alguém que você acha que está precisando. Se você ainda tem dúvida, se inscreva no canal, nós teremos o maior prazer em te responder, porque esse canal foi criado para atender o micro e pequeno empresário, o pessoal do Simples. Claro que se você não é do Simples, tiver uma dúvida e for inscrito no canal, a gente vai responder. Mas o nosso maior objetivo é o Simples Nacional.
se inscreva no canal, recomende o nosso vídeo e até a próxima, se Deus quiser.